Como você faz suas estratégias para um futuro incerto? Como pensar e planejar para o amanhã? Como fazer estratégias para o próximo ano, para os próximos 5, 10 anos? Importante. Como se encaixa um método de lidar com o futuro, como, por exemplo, planejamento de cenários, dentro das atividades do estrategista? Nesse vídeo, vamos tratar de maneira séria do futuro, do ponto de vista do estrategista. Veremos por que a criação de uma estratégia fica muito mais rica com o uso correto de boas ferramentas que trabalhem com o futuro. Bom, eu sou Rodolfo Vadovski, entusiasta e pesquisador do tema estratégia. E se você quiser saber mais sobre minhas experiências na Marinha, nas missões da ONU e no meu doutorado, dê uma olhada no meu LinkedIn. Mas vamos ao importante tema desse vídeo, o estrategista e o futuro. Nesse artigo aí que eu mostro, publicado no prestigiado periódico Technological Forecasting Social Change, cujo título é, uma tradução livre, o valor da contribuição da previsão entre aspas, previsão estratégica, insights de um estudo empírico sobre grandes empresas europeias. Bom, nesse trabalho, os pesquisadores descobriram que os esforços formais de previsão estratégica, mais uma vez aí, previsão entre aspas, eles agregam uma capacidade aprimorada de perceber a mudança, uma capacidade aprimorada de interpretar e responder às mudanças, uma capacidade de influenciar os outros e uma capacidade aprimorada de aprendizagem organizacional. Isso é muito importante, né? As pessoas, a partir do momento que elas se envolvem com os estudos do futuro, começam a analisar, a mergulhar nessa temática, que tem vários métodos interessantes que conduzem esse raciocínio, elas passam a ter um aprendizado organizacional sensacional. Ferramentas como planejamento de cenários são extremamente úteis, mas não adianta aprender um passo a passo de uma ferramenta. Aqui no nosso canal a gente prioriza a visão do estrategista e não a previsão daquele executor, daquele planejador que apenas pega uma receita de bolo e sai seguindo. Então a ideia desse vídeo é ter uma visão macro, é entender como as coisas se conectam. Por que eu vou utilizar a ferramenta de planejamento de cenários? Uma ótima ferramenta. Mas como é que isso se encaixa dentro das atividades do estrategista? Siga comigo nesse vídeo e entenda a relação entre o que é conhecido como estudos dos futuros com a estratégia. Por que eles são importantes, E prepare a sua mente, para que mais adiante, talvez em outro vídeo, você já conheça e possa escolher o método que melhor se encaixa para você trabalhar com o futuro de acordo com a sua situação. Mas o que a estratégia tem a ver com o futuro? Não é muito difícil sacar que todo estrategista tem que lidar com o futuro. Vamos pegar uma definição de estratégia que eu gosto, Lembrando que há várias definições. Inclusive no canal tem um vídeo tratando justamente da evolução dessas definições e das várias definições que hoje em dia existem. Mas bom, vamos pegar a definição do prestigiado livro do Dr. Max McKeown, The Strategy Book. Lá ele apresenta a seguinte definição: a estratégia trata de moldar o futuro. É sobre como as pessoas atingem seus fins com os meios disponíveis. Se formos buscar um entendimento científico, conceitos sólidos, é por isso que é importante, quando a gente está formando o nosso conhecimento, buscar a fonte, a fonte principal desse conhecimento, que normalmente ela se encontra em artigos científicos. Sobre o que caracteriza uma decisão estratégica, que faz parte do dia a dia do estrategista, podemos nos basear em dois bons artigos científicos. O planejamento de cenários formal e informal na tomada de decisões estratégicas, uma avaliação do raciocínio corporativo, uma tradução livre aí, esse artigo é de 2019, e em outro artigo de 2018, gerenciando a incerteza, reavaliando o papel do planejamento de cenários, também numa tradução livre. Bom, a decisão estratégica ela pode ser caracterizada por alguns fatores. Primeiro, ela gera um grande comprometimento da organização. Não é uma decisão qualquer, uma coisa mais simplória. Aquilo ali vai impactar a organização de modo que todos estarão comprometidos.
né? Justamente ela gera um alto impacto, seja dentro da organização, seja fora. Se for uma organização de peso, ela realmente poderá criar uma mudança no ambiente. Por exemplo, a Apple lançando um novo produto, realmente ela pode causar um impacto muito forte fora da organização. Uma decisão estratégica envolve a definição da direção de longo prazo, né? Aquilo que vai conduzir todos os esforços, todas as ações táticas, elas vão ser construídas de modo que atinja aquela finalidade estratégica de longo prazo. Consequentemente, a alocação de recursos, né, ela será decidida, né, de acordo com essa decisão estratégica, mas essa alocação de recursos ela está relacionada com um ambiente que ainda não existe, tendo em vista que de longo prazo, aquilo que vai acontecer no futuro ainda não existe. Então, é importante que o estrategista trabalhe, né, com essa questão do futuro. As decisões estratégicas elas vão ter os seus resultados no futuro, ele ainda não existe. E, consequentemente, toda decisão estratégica ela é orientada para o futuro, né? Ela precisa ter insights, né, sobre a complexidade do ambiente, né, as incertezas, como é que elas se comportam, né, a novidade e a ambiguidade, né? Esses ingredientes fazem parte das decisões estratégicas. Logo, ao construir uma estratégia, o estrategista precisa pensar antes no futuro. Ele vai estudar o futuro, tirar algumas conclusões. Da mesma forma, ele vai estudar o passado e o presente e vai tirar algumas conclusões. Dessas conclusões que ele tira desses três momentos temporais, ele vai criar a estratégia. Consequentemente, não tem como um estrategista tomar uma decisão de longo prazo se ele não considerar o futuro. Mas, mais uma vez buscando aí uma sustentação num artigo científico, dessa vez num artigo que eu vou traduzir aqui como uma estrutura genérica, né, de processo de foresight, e aí eu não traduzo a palavra foresight para previsão de propósito, né, porque essa tradução é muito capciosa, porque poderia ter, por exemplo, forecast também é previsão, foresight é outra coisa, a gente vai entender isso aí ao longo do vídeo, né. Podemos observar, né, uma figura que tem nesse artigo e fazer uma leitura detalhada dela. Essa figura ela demonstra que existe um processo que caminha com determinados inputs, determinadas entradas nesse processo. Esse processo tem algumas atividades, né, e aí ele apresenta a atividade foresight, que vai gerar outputs para um outro processo, que é o processo da estratégia. Mas tudo começa onde? Tudo começa na inteligência estratégica, né? Essa inteligência estratégica é aquela atividade onde eu vou ver o que está acontecendo. Eu vou fazer uma leitura do que está no meu entorno, né? Tanto de fatos, né, quanto de opiniões. Eu vou levantar a maior quantidade de informações possíveis, né? E essa inteligência estratégica ela vai alimentar, né, o trabalho, né, o trabalho com o futuro, né? Eu vou trabalhar com o futuro nesse foresight work, né? E aí, nesse trabalho com o futuro, eu tenho basicamente, né, segundo esse artigo científico, 3 atividades. A atividade de análise, né, que é o que parece estar acontecendo. Eu pego aquelas informações da minha inteligência estratégica e eu vou analisar. Ok, eu consolidei tudo isso. O que parece estar acontecendo? E aí, em seguida, eu vou interpretar aquilo, né? O que realmente está acontecendo, tirar dali conclusões um pouco mais finalizadas, mas conclusões mais concretas daquilo da minha análise. E, por fim, eu vou fazer o que ele chama de prospecção. É o que pode acontecer. Aí é realmente uma atividade que vai exigir muito da minha imaginação e da minha criatividade, mas ela vai estar baseada, né, na inteligência estratégica, na minha análise, na minha interpretação. Por fim, em seguida, eu vou ver o que nós podemos fazer com aquilo, eu vou expandir as minhas opções estratégicas. Veja que se eu vou desenhar uma estratégia para o futuro e eu não faço essa análise preliminar, esses 2 passos aí, que na figura a gente vê como Strategic Intelligence, né, inteligência estratégica, e o Foresight Work, que é o trabalho com o futuro, se eu não fizer isso, as minhas opções elas vão ser muito menores. A partir do momento que eu trabalho com o futuro, eu começo a ampliar meu leque de opções estratégicas, né? Por fim, eu vou pensar
na estratégia, né? O último passo é a parte de baixo da figura, que é chamada de strategy, né? E aí nessa parte da estratégia, as perguntas serão, ok, diante de tudo isso, né, diante dessa análise toda do presente, dessa prospecção do futuro, né, da resposta, o que nós talvez possamos fazer, eu vou sim trabalhar com a estratégia. O que faremos, decidir o que faremos e como faremos. Veja como é interessante, né, que a definição de objetivos estratégicos, né, que aparentemente seria o primeiro passo da minha estratégia, ele tem todo um trabalho anterior onde eu vou construir objetivos que sejam muito mais coerentes com o que eu analisei da minha inteligência estratégica e da minha análise do que seria o futuro. Então, esse o que faremos seria a definição da finalidade, do objetivo do longo prazo, e o como faremos, como é que eu vou arquitetar minhas ações táticas dentro da minha estratégia. E um ponto importantíssimo dessa figura, que tem muito a ver com outros temas que nós temos discutidos em vídeos, que é a diferença entre pensamento estratégico e planejamento estratégico, é que o último item aí, o item mais de baixo da figura, né, que é o Strategic Planning, né, o planejamento estratégico é a última coisa que vai ser feita. Né, é realmente a formalização de toda aquela fase onde foi priorizada a intuição, a criatividade, a inovação. Claro que tudo isso baseado numa análise muito objetiva também do contexto, mistura aí de informações qualitativas, subjetivas, com informações mais quantitativas. Hoje em dia, a quantidade de informações, principalmente por causa da digitalização da economia, é uma quantidade absurda, isso tem que ser levado em conta pelo estrategista, mas há que haver aí uma conjugação do qualitativo com o quantitativo, né, com os ingredientes da criatividade, da inovação, porque senão eu só vou copiar aquilo que eu tenho feito ou copiar aquilo que os outros têm feito. Então, a estratégia tem tudo a ver com o futuro, né? Pois apesar das decisões serem tomadas hoje, elas terão efeitos, reflexos, impactos amanhã. Ok, vimos a relação, esse era o objetivo até aqui, né? Mas como fazer isso? Nós já percebemos que as decisões estratégicas, elas dependem sim de uma análise do que pode acontecer no futuro. Mas como eu vou fazer isso? A primeira coisa é não cair no erro de tentar prever o futuro. Esse erro ele já foi muito comum na história, e hoje em dia a ciência e as práticas, né, estratégicas mais atuais já consideram essa questão da previsibilidade como uma coisa do passado. Então, não considerar a previsibilidade dos eventos como um ingrediente da sua análise estratégica. Além disso, precisamos conhecer boas ferramentas, bons métodos, né, que nos levem além das discussões rudimentares sobre previsibilidade das coisas. Né. Métodos que são, esses métodos que trabalham com o futuro, eles fazem parte de um campo, né, da ciência, né, de um campo acadêmico já relativamente bem desenvolvido, chamado estudos dos futuros. Em inglês, Futures Studies, no plural mesmo, os dois termos no plural, porque a ideia é dar ênfase de que o futuro não é apenas um, ele é múltiplo. Né? E um dos métodos mais conhecidos e importantes é o planejamento de cenários. Né? E há vários outros métodos dentro desse grande campo da ciência chamado estudos dos futuros. Então, além de não cair na armadilha da previsibilidade, a segunda coisa é conhecer mais esse tema. E esse é um ótimo primeiro passo. Considerar o futuro antes de construir uma estratégia é fundamental. Mas como surgiu esse campo da ciência chamado estudos dos futuros, ou em inglês Future Studies, né? Onde o método mais conhecido e valorizado é o planejamento de cenários, ou Scenario Planning. Né? Eu vou usar dois livros aí como referência. O Futuro, uma introdução muito curta, e Análise de Tecnologia Orientada para o Futuro, tradução livre aí, dentre outros artigos, para contar, resumidamente, né, a evolução dessa ciência. E é importante entender a história, né, como é que esses conceitos evoluíram, porque não dentro do propósito aí do canal, que é nos transformar em estrategistas, apenas conhecer uma ferramenta, isso não é relevante. A gente precisa conhecer como é que isso tudo se encaixa dentro de um pensamento maior.
Ah, eu sei fazer cenário, planejamento de cenários. Começa por onde, quais são os passos, termina como? Quais são as pessoas que eu tenho que convidar? Esse checklist nós vamos conhecer no futuro. Mas agora a gente precisa, sim, entender como é que isso tudo se encaixa dentro da visão do estrategista. Por que ele precisa trabalhar com o futuro e como esse futuro é visto, como esse futuro foi interpretado pelas pessoas que desenharam esses métodos. Ao longo da história, houve uma migração do dogma para a ciência moderna. No começo, né, os oráculos eles eram muito consultados, porque o desenrolar das coisas, né, o futuro, ele era completamente desconhecido e temido, né, pelo ser humano. Mas a partir do momento, né, que começou um maior uso da razão, né, que talvez a gente possa dizer que se iniciou no iluminismo, na Grécia, né, onde as ideias passaram a ser discutidas e a perseguição do que seria a razão das coisas, né, o estrategista ele passou a contar mais com a sua decisão, com sua mente. Um fato marcante aí foi a Guerra do Peloponeso, né, onde os gregos, né, criaram um conselho de guerra, né, composto pelos estrategos. Os estrategos eram guerreiros experientes que estavam ali para analisar o que estava acontecendo e para tomar decisões estratégicas, né, que estavam ligadas ao futuro. E essa migração ela aconteceu ao longo da história, né? Então, cada vez mais tentou-se entender o que vai acontecer no futuro através da razão. E, além disso, outro fator aí que está o tempo todo presente nisso é uma polarização entre o que nós podemos chamar de malthusianismo, né? Por causa de Malthus, né, que fez a análise da questão da escassez dos recursos, tendo em vista aí o crescimento da população terrestre, né, onde a visão de mundo é uma visão onde a visão do futuro é uma visão sombria, né, versus o que a gente pode chamar de cornucopianismo, né, onde a visão da abundância das coisas ela é priorizada, porque, segundo essa visão, a tecnologia ela vai evoluir rápido o suficiente para resolver todos os problemas da humanidade, seja problemas de alimento, problemas ambientais, etc. Então essa discussão está sempre presente aí nas análises de futuro. E o futuro na primeira metade do século XX? Nós podemos destacar aí que em 1928 a União Soviética iniciou seus planos econômicos de 5 anos, os chamados Gosplan, que continuaram até o colapso, né, da União Soviética em 1991. A gente percebe aí que isso era um planejamento centralizado. Em 1929, o presidente dos Estados Unidos, né, o Herbert Hoover, ele criou um comitê de pesquisa sobre tendências sociais. E os pesquisadores desse comitê eles trabalhavam com estatísticas, né, estatísticas passadas para traçar tendências e extrapolar essas tendências para o futuro. E esse comitê foi um dos pioneiros na avaliação das novas tecnologias, para onde essas tecnologias iriam caminhar. Em 1933, Hitler, né, iniciou o primeiro plano de 4 anos para a Alemanha nazista, seguindo um plano de governo, né, incluindo aí controles sobre salários, produção em condições de trabalho, né, mais uma vez similar até ao que aconteceu na União Soviética, né, um planejamento, né, das atividades econômicas. E ali na época da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, né, o planejamento havia entrado numa espécie na psique geopolítica global, né, seguindo pela busca, né, de encontrar maneiras de trabalhar essa complexidade toda para entender o futuro. Em 1939, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, os chefes de estados do mundo todo estavam fazendo algum tipo de plano. E após a guerra, né, o planejamento nacional floresceu em todos os lugares. E aí, tanto capitalistas quanto os comunistas, né, o trabalho de previsão era muito valorizado. Né? Esse viés preditivo, né, essa ilusão de que seria possível, sim, planejar o desenrolar dos acontecimentos. E todos esses processos de planejamento, eles permearam as tomadas de decisão, as decisões estratégicas, né? E tudo isso estava muito ligado àquele esforço de guerra, né? Aquela questão de planejar o que seria produzido, como empregar aquelas forças. Então, essa questão da previsibilidade
previsibilidade era muito forte nesse período aí, durante a Segunda Guerra Mundial e logo depois. E no período da Guerra Fria, especialmente nos anos 50 e 60, esse esforço, né, de tentar prever o desenrolar dos acontecimentos, ele foi muito forte, né? O desejo para poder prever isso era muito grande, os riscos eram enormes, né? Havia um medo muito forte de um holocausto nuclear, né? O que aconteceria se o inimigo disparasse primeiro os seus mísseis, né? Quais seriam as nossas atitudes? O que poderia acontecer? Era importante tentar, pelo menos, tentar fazer planos, né, trabalhando com essa questão da previsibilidade. Pelo menos uma ilusão de que alguma coisa estava sendo feita era importante ter. E nos Estados Unidos, né, foi criada a RAND Corporation, em 1948, que era um think tank para trabalhar com assuntos de defesa, e era uma organização muito ligada à Força Aérea. Vale a pena se aprofundar na história da RAND Corporation. Mas, enfim, a RAND Corporation ela desenvolveu métodos e fez diversos relatórios, né, sobre alguns assuntos, como, por exemplo, o futuro da tecnologia militar, as operações de contenção do comunismo, isso era fundamental para os Estados Unidos. E também desenvolveu muito temas relacionados à estratégia, principalmente à estratégia militar. Depois, muitos funcionários que trabalharam na RAND Corporation terminaram indo para as corporações do meio civil. E o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele tinha duas necessidades metodológicas, né? Claro que havia todo o problema da Guerra Fria, mas como trabalhar isso? Por isso as necessidades metodológicas, né? Primeiro, ele precisava trabalhar com uma espécie de consenso, né, com aquela quantidade enorme de especialistas que ele tinha. E a RAND Corporation desenvolveu o método Delphi. Esse método ele é baseado no princípio de que as previsões em grupo, num grupo estruturado e com regras, né, essas previsões são melhores do que previsões feitas por uma única pessoa. E uma outra coisa que o Departamento de Defesa americano precisava, né, era de modelos de simulação do futuro. Né? E aí a RAND Corporation começou a desenvolver a análise de sistemas complexos e também planejamento de cenários. E aí essa visão, né, mais mecanicista do mundo, essa ilusão da previsibilidade, que muito influenciou a RAND na década de 50, 60, né? ela sempre buscava técnicas preditivas. E isso tudo estava baseado, né, no uso de métodos matemáticos, né, métodos quantitativos e muito associados àquele poder, né, que a computação estava trazendo para esses trabalhadores. E havia uma percepção, né, de que aqueles computadores seriam capazes de trabalhar dados imensos, né, uma quantidade de dados imensos, para fazer previsões, né, como seria, por exemplo, até a questão de previsão meteorológicas, né, que é uma coisa extremamente difícil até hoje. Naquela época eles tinham a ilusão que iriam conseguir resolver esse problema rapidamente. Mas essa abordagem quantitativa, né, essa abordagem positivista do mundo, né, ela começou a se demonstrar insuficiente para lidar com toda essa complexidade que nós vivemos. Né? Então, um interessante artigo da Harvard Business Review, né, Living the Futures, ou Vivendo nos Futuros, vemos que em 1965, esse artigo conta essa história, né, que é uma época onde o planejamento quantitativo e orientado por computador estava dominando, né, a Shell ela começou a experimentar, né, uma maneira diferente de olhar o futuro, até influenciada pelos desenvolvimentos de planejamento de cenários que estavam acontecendo na RAND, ela entrou firme nessa questão de planejamento de cenários. E esse desenvolvimento que a Shell fez nessa ferramenta de planejamento de cenários, ela é forte aí no mundo empresarial até hoje. Realmente foi um trabalho muito pioneiro da Shell. E ainda dentro dessa migração, né, da questão da previsibilidade, né, para uma aceitação maior, né, da impossibilidade de previsão, em 1969 foi lançado um dos mais importantes periódicos científicos, né, para tratar desse assunto, né, do futuro. É o periódico chamado Futures. Né? E é interessante notar no editorial do primeiro exemplar, né, em 1969, que ele alerta, né, que
que prever é muito difícil, mas ao mesmo tempo é essencial, né, ter algum tipo de trabalho com o futuro, porque as estratégias de longo prazo, elas precisam lidar com o futuro. E passando já para a década de 70, né, a ciência ela começou realmente a abandonar essa visão mecanicista, né, onde tudo é previsível, tudo funcionaria como um relógio, para possibilidades mais abertas, né, onde iria prevalecer o caos e a complexidade. Então houve uma mudança da ideia de um futuro único, né, um futuro previsível, para vários futuros, né? O futuro está completamente aberto. Então, prever o futuro com base nesse positivismo científico, né, ele se demonstrou pouco produtivo, né? Ainda mais no nosso tempo, né, onde o nosso contexto ele é VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Essa questão da previsibilidade, hoje em dia, ela é vista como uma abordagem ultrapassada. Por isso que o planejamento estratégico tradicional ele tem que ser atualizado. Primeiro eu vou pensar, depois planejar. E além da complexidade, né, inerente do nosso mundo, cada vez mais interconectado, temos um fator importantíssimo, né, que é a tecnologia. Isso é o avanço exponencial. Né? Essa mistura de tecnologia com seu impacto na sociedade, como as pessoas reagem àquela tecnologia, àquela inovação, né? Aquela tecnologia que virou uma inovação, mídias sociais, por exemplo, mudou completamente nossa sociedade. Né? Isso tudo traz resultados impossíveis de prever. E com base em 2 artigos científicos, gerenciando a incerteza futura, reavaliando o papel do planejamento de cenários, né? E avaliando o futuro, métodos e critérios, né, as duas traduções livres, aí, podemos dizer que os estudos futuros, né, hoje são caracterizados por serem um campo acadêmico global e transdisciplinar. Né? Ele exige uma abordagem pluralística, né? Um ambiente complexo, incerto, né? Exige a integração de diversas disciplinas, de pessoas e metodologias. Né? Ele prioriza uma abordagem indutiva, uma compreensão holística e o pensamento criativo. Então, as técnicas de previsão estatísticas elas são consideradas inadequadas, né, devido à extensão da incerteza ambiental. É claro que os estudos utilizam, sim, dados quantitativos, análises quantitativas para enriquecer o estudo, mas apenas isso, apenas informações quantitativas, elas não são suficientes para analisar a complexidade que nós vivemos. Agora, há um problema nesse campo. Né? Alguns futuristas aí populares, né, que buscam apenas aumentar a sua audiência de modo superficial, eles trazem algumas fantasias especulativas. Né? Porque os estudos futuros, os future studies, eles fazem parte são um ramo sério da pesquisa acadêmica. Né? E também muito usado por empresas. A Shell é um grande exemplo. Né? Como eu falei, o planejamento de cenários foi fundamental para a Shell enfrentar as crises do petróleo da década de 70. Né? Então não podemos misturar esse campo da ciência, né, com ficção científica. E os future studies, né, os estudos futuros, né, eles são um campo bastante sólido hoje em dia. Né? Existem várias organizações no mundo que se dedicam a trabalhar com future studies. Né? Talvez eu apresento aí nesse slide algumas dessas organizações, talvez alguém queira entrar no website delas e ver mais a fundo o que cada uma trata. Né? Basta entrar com o nome no Google, que são fáceis de achar, e há vieses aí para todos os gostos. E no Brasil, né, há órgãos do governo, há empresas, consultorias que fazem um ótimo trabalho com esses estudos dos futuros. Né? E aí eu destaco, né, o Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval, né, que é um departamento, né, um setor da Escola de Guerra Naval, com pesquisadores, né, que trabalham justamente com essa ferramenta de cenários. Né? E lembrando que isso é importantíssimo, né, essa análise do futuro é importantíssimo para subsidiar decisões estratégicas.
E como podemos definir Future Studies? Esse importante ramo da ciência, da pesquisa acadêmica, que estuda o futuro para ajudar o estrategista a tomar suas decisões agora, mas que terão efeitos no longo prazo. Eu vou me basear no livro da professora e pesquisadora Jennifer Gidley. Ela é muito presente nessas discussões, nesses fóruns sobre estudos dos futuros. Mas atenção, há um problema sério aí na tradução de termos como forecast e foresight. Ambos, em português, eles normalmente são traduzidos como previsão, mas a gente verá que forecast tem um significado muito diferente de foresight. A nomenclatura ela sofreu uma evolução. Primeiro, o termo mais usado era forecast, na virada do século XX, para significar qualquer texto, qualquer trabalho sobre o futuro. Depois veio um termo chamado futurologia, que era uma tentativa de uma abordagem mais acadêmica, após ali, a Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia ela é pouco usada. O outro termo foi prospective, na França, ali na década de 50, que era uma espécie de espelho da ideia de retrospectiva. Também temos a prognostics, na União Soviética, que eram estudos futuros subordinados ao planejamento centralizado, ao planejamento estatal. Depois outro termo, futurísticas, que foi utilizado aí na década de 60, 70, onde alguns futuristas estavam tentando trabalhar no desenvolvimento de capacidades para criar futuros alternativos. Por fim, o foresight, que eu vou detalhar um pouquinho mais agora. Eu vou detalhar o foresight baseado no livro da Gidley, nesse outro livro e nesse outro artigo que estão aí mostrados no slide. O que é importante é saber que por trás do trabalho de foresight nós temos as seguintes ideias. Ele é um processo sistemático de reflexão, é um processo sistemático, ou seja, existe uma série de passos que eu vou seguindo para poder chegar no resultado final. No foresight há uma interação entre um grupo de stakeholders, os stakeholders sendo os atores interessados. Ele envolve a coleta de inteligência. O foresight envolve um conjunto complexo de métodos, há diversos métodos diferentes, dependendo do que eu estou fazendo. Esses métodos incluem análises, interpretações. O planejamento de cenários é um dos métodos que o foresight pode se utilizar. O foresight envolve a construção de uma visão de médio e longo prazo. Ele é sempre orientado para o futuro, e normalmente em ambientes imprevisíveis. O foresight ele visa aumentar as opções estratégicas para o estrategista. O foresight ele está voltado para decisões atuais. Esse trabalho ele vai implicar uma decisão que vai ser tomada no presente. E ele considera múltiplos futuros. Não se trata apenas aqui de desenhar um futuro, de prever qual seria o futuro daqui a X anos, mas sim trabalhar com uma multiplicidade de futuros. E vale uma diferenciação importante, que já é consenso na ciência. Eu vou aproveitar esse artigo, Avaliando o Futuro, Métodos e Critérios, para destacar essa importante ideia. Enquanto previsão, que seria o forecast, diz respeito à determinação do futuro exato e provável, foresight lida com diferentes futuros, igualmente possíveis e viáveis, sem levar em conta a probabilidade. Ou seja, aquele especialista que trabalha com foresight, ele não tem como dizer esse futuro é mais provável que o outro. Pode até dizer, dependendo do público-alvo, mas não é o que se espera. Daí a razão do campo científico ser chamado Future Studies, no plural, estudos dos futuros, justamente por essa multiplicidade de futuro. Está tudo no plural mesmo, são vários futuros, e nenhum deles é previsível. Para completarmos esse assunto e não confundir quando estiver falando sobre estudos futuros, foresight, forecast, previsão, cenários, etc., quando a gente fala de Future Studies, estudos dos futuros, estamos nos referindo a um termo guarda-chuva. Há um consenso geral de que o campo, chamado estudos dos futuros, ele é transdisciplinar. Mesmo aquelas pessoas que preferem termos como previsão estratégica, planejamento de cenários, dentre outros, elas concordam que essas noções estão incorporadas dentro de um complexo pluralismo, o estudo dos futuros. Então é isso, o estudo dos futuros ele envolve várias abordagens.
Precisamos também conhecer, né, outros conceitos relacionados aos estudos dos futuros, né? Esse campo acadêmico ele é muito rico, né, e há vários termos que são usados, são muitos, né, mas eu vou me basear no trabalho do Instituto, de um Instituto de Estudos Futuros e Avaliação de Tecnologia de Berlim, né, para trazer 5 conceitos fundamentais. Tendências, né, são aqueles fatores de mudança que surgem de alterações e inovações amplamente generalizáveis. Eles são vivenciados por todos, criam parâmetros amplos para as mudanças de atitude, né? Mudança de atitude, política e focos de negócios, né? Ao longo de períodos de vários anos, né? Que geralmente tem um alcance global. O que é interessante sobre tendências é que normalmente a maioria dos atores, até países, né, não podem fazer muito para mudá-las. Elas são maiores, né, do que o poder das organizações para o mesmo Estado, né, para poder alterar aquela tendência. Exemplos, né, a globalização, mudanças demográficas, a escassez de matéria-prima, né, o aumento da mobilidade no mundo todo, preocupações com tecnologias emergentes, né, essas são tendências. O outro conceito importante é o drivers of change, né, que nós poderíamos entender aqui como propulsores de mudanças. São forças, fatores e incertezas que são acessíveis aos stakeholders, né, aos atores, às organizações, né, e criam ou impulsionam mudanças no ambiente de negócios, né, ou institucional. Esses tendem a ser mais imediatos e relevantes e distintos para cada tipo de ator, né? E eles também podem ser adaptados ou impactar fortemente esses stakeholders, né? Essas partes interessadas. E às vezes isso tudo muito rapidamente. Então, exemplo de propulsores de mudanças, né? Políticas de pesquisa, mudanças regulatórias, mudanças da demanda do cliente. Então, se eu estou observando um investimento maior numa determinada linha de pesquisa, aquilo aí é um propulsor de mudança. Provavelmente os resultados daquela pesquisa vai mudar o meu contexto. Outro conceito importante, conceito de wildcards, né? São choques, às vezes traduzidos como coringas, né? São eventos e situações surpresa, né, que podem acontecer, mas geralmente têm uma baixa probabilidade de acontecer, né? Mas se acontecerem, o seu impacto é muito alto. Essas situações elas tendem a alterar os fundamentos e criar novas trajetórias que podem criar uma nova base para desafios e oportunidades adicionais, né? Que a maioria dos stakeholders, né, dos atores interessados, pode não ter considerado ou se preparado anteriormente, né? Exemplo, né, um crash dos mercados financeiros, né? E um exemplo aí que a gente está vivendo agora, né, que é a pandemia. É um choque, né, que era considerado pouco provável, mas com um grande impacto. Existe um outro conceito chamado descontinuidade, né, que refere a mudanças rápidas e significativas nas trajetórias, né, sem um aspecto de serem, em sua maioria, imprevistos, né, ou profundamente surpreendentes. Não são nem imprevistos, nem surpreendendo ninguém, né, mas, em geral, eles têm um impacto significativo. A internet, né, a internet, né, ela representou uma descontinuidade tecnológica para muitos setores, né, e portanto, criou oportunidades, né, que expõem ameaças e potenciais para aqueles ligados a tecnologias antigas ou inflexíveis. Quem não se adaptou a essa mudança rápida e significativa, apesar dela ser óbvia, né, perdeu a chance de tomar decisões de longo prazo coerentes. Então, por exemplo, né, revistas eletrônicas científicas, né, que deixaram de utilizar o papel. Hoje em dia, um periódico científico ele é online, né? Sistemas de referência também, né? Outra descontinuidade foi a navegação por GPS. Né? Não foi surpreendente, não foi imprevista, mas ela causou uma mudança significativa. Né? As próprias mídias sociais também não era difícil prever. Então essas descontinuidades também elas estão relacionadas aos estudos futuros. É um conceito importante para conhecer. Outro conceito fundamental é o conceito de sinais fracos, em inglês weak signals.
né, são as primeiras indicações importantes de uma mudança. Olha que coisa importante. Né? Esses podem ser entendidos como indicadores avançados, né? Geralmente associados a mudanças sociais, né? E tendências que constituem, né, vamos dizer assim, a matéria-prima informacional, a informação que possibilita antecipar, né, uma mudança de trajetória, uma mudança de tendência. Então, exemplo, né, a crescente importância da globalização, ela, no início dos anos 80, apesar de ter vários indícios, ela não foi considerada realmente como um fator muito significativo. Daí ela ser considerada um sinal fraco no início da década de 80. Até porque no início da década de 80 a Guerra Fria estava em pleno vigor. O Foresight, talvez a principal parte, né, desse ramo da ciência chamado Future Studies, os estudos dos futuros, está fortemente ligado à gestão estratégica e à tomada de decisões. E para que serve? Quais são os objetivos, né, do Foresight? Para responder essa pergunta, eu vou me basear em 2 bons artigos científicos. Né? Na História dos Estudos Futuros Ocidentais, uma exploração das tradições intelectuais de periodização de 3 fases, e no Horizon Scanning, que é um método, né? O Horizon Scanning no Foresight. Por que o Horizon Scanning é apenas parte do jogo? Ambas traduções aí livres. O Foresight é uma ferramenta, né, que as organizações usam para definir prioridades em ciência e tecnologia. Por exemplo, né, ciência e tecnologia, quais as pesquisas científicas que vão receber prioridade, quais aquelas tecnologias que vão investir mais. Né? Mas o Foresight é principalmente utilizado para formular estratégias de longo prazo. O Foresight alimenta a estratégia. O Fórum Econômico Mundial e o Banco Mundial são 2 exemplos de instituições que empregam o Foresight para fazer seus planejamentos e pensar em suas inovações. O Foresight tem uma utilidade prática. Ele enriquece muito a estratégia. Né? Se a gente for pensar direitinho, quando eu for construir uma estratégia, como eu estou trabalhando com o futuro, na maioria dos casos, sendo essa estratégia que envolve, né, um empreendimento um pouco mais complexo, a atividade de Foresight ela quase que é imprescindível. Né? Retirando aí os casos de uma estratégia individual para um objetivo de longo prazo, mas um longo prazo não tão longo assim, talvez eu possa fazer a minha estratégia sem pensar numa atividade de Foresight, de trabalhar com o futuro. Mas para qualquer empreendimento um pouco mais completo, complexo, a atividade de trabalhar com o futuro é fundamental. Para isso serve a atividade de Foresight. Então, podemos aqui enumerar importantes objetivos do trabalho de Foresight. Definição de prioridades de ciência e tecnologia, prospectar os impactos da atual política de pesquisa e tecnologia ou desenvolvimentos sociais, dentre outros, verificar novas necessidades, né, verificar novas ideias, novas demandas e novas possibilidades, né, como aquilo que eu estou cogitando em lançar no mercado, como o consumidor vai responder aquilo, a demanda dele realmente existe. Concentrar-se seletivamente no olhar para áreas econômicas, áreas tecnológicas, social, ambiental. O trabalho de Foresight, dependendo dos especialistas que eu chamo, né, dos objetivos desse trabalho, ele pode me trazer respostas mais setorizadas, né, bem como monitorar, né, as pesquisas, né, nesses campos, né, econômico, ambiental, etc. Um dos objetivos do trabalho de Foresight é formular futuros desejáveis e indesejáveis. Eu posso identificar que, dependendo das minhas ações táticas agora no momento, do que eu fizer agora, eu posso chegar num futuro indesejável. Esse é um trabalho também interessante. A elaboração de objetivos para processos de estratégia. O Foresight alimenta a estratégia. A definição de um objetivo estratégico depois de um trabalho de Foresight, ele é muito mais coerente com a realidade. E também iniciar e estimular os processos contínuos de discussão e motivação dos participantes. Uma organização que faz um trabalho de estudos futuros, de Foresight, ela é obrigada a trazer
pessoas da sua organização, especialistas, e é desejável que traga especialistas de fora, e ela vai discutir, né, como que a sua estratégia está conectada ao futuro. Esse tipo de discussão, por si só, é um grande ganho. Né? Veja que esses objetivos, né, normalmente eles podem ser associados a grandes organizações, a países, etc. Né? Mas os objetivos, né, eles são diversos e podem sim ser utilizados, esse trabalho de foresight pode sim ser utilizado numa pequena empresa. Né? É claro que o escopo dele talvez não seja tão grandioso, mas ele pode sim gerar insights riquíssimos para o desenvolvimento de estratégias. Antes de falar se há métodos científicos para ajudar o estrategista a lidar com o futuro, ou seja, quais seriam os métodos, né, desse importante campo da ciência chamado estudos dos futuros, ou em inglês Futurist Studies, tão importante esse campo para enriquecer a construção de estratégias, né? Nós temos que ter uma boa ideia do que seja um método. Então vamos começar aqui por algumas ideias amplas, né, sinônimos, rapidamente, né, do que é um método. Um método é um conjunto de princípios, são abordagens, técnicas, diretrizes, heurísticas, modelos, procedimentos. Elaborando um pouco mais, um método é um sistema estruturado de instruções e ou ações para alcançar algum objetivo, um conjunto de etapas necessárias para realizar uma tarefa, forma de pensar e agir com base em um conjunto de premissas que usa um portfólio de práticas para incentivar a criação, um conjunto de princípios de pensamentos e ações que norteiam a ação humana para atingir um objetivo. Com essa ideia de método em mente, a partir do estudo do artigo Avaliando o Futuro, Métodos e Critérios, vemos que é uma variedade enorme de métodos, né, para o estrategista usar para lidar com o futuro. Eu apresento essa tabela aqui apenas para mostrar que é uma quantidade enorme de métodos, né? Alguns focados numa análise mais antecipatória, né? Como, por exemplo, métodos ligados, que ele coloca ali, né? Looking into the future. São vários métodos que procuram antecipar, né, o que vai acontecer. Né? Existem métodos mais focados na análise do presente e outros métodos mais focados ainda na formação de opiniões. Todos buscando trabalho com o futuro. Então nós temos aí vários exemplos, como simulações, extrapolação de tendências, tecnologias-chaves, brainstorm, Delphi, o método de cenários, né, que é um método muito utilizado, né, quando o estrategista precisa trabalhar com o futuro, ou seja, quase sempre, né, a análise de opinião, a revisão de literatura também é um método onde, a partir do passado e do presente, tenta-se entender o que pode acontecer no futuro, análise de patente, o Delphi, né, e dentre outros. E ainda aproveitando esse mesmo artigo, né, eu trago dele uma figura, que a gente vê abaixo aí, onde no eixo vertical eu tenho a variação se o método é mais qualitativo, aí na base da figura, ou mais quantitativo, ou seja, os métodos mais qualitativos, eles vão trabalhar mais com a subjetividade, com a interpretação dos fatos. E os métodos quantitativos vão trabalhar mais com números, com informações mais concretas. Né? Então, por exemplo, né, no caso aí eu vejo o número de patentes, que está aí no alto da figura, é um método quantitativo, contar, né, a quantidade de patentes de uma determinada tecnologia pode ser um indício, né, de como será o futuro dentro daquela área específica. E eu tenho também métodos mais qualitativos, né, como, por exemplo, a pesquisa com experts, onde os experts vão ser entrevistados e vão dar as suas opiniões, né, que é um método qualitativo subjetivo. Vemos, por exemplo, cenários, que está aí no meio do eixo Y, do eixo vertical, tendendo aí para uma parte mais qualitativa, significando sim que o método de cenários vai valorizar a opinião dos experts que estão trabalhando ali, mas ele vai, dentro da medida do possível, utilizar de dados quantitativos. Já no eixo horizontal, né, nós temos aí a questão do tempo, né? Quanto tempo cada um desses métodos consegue trabalhar com o futuro. Eu tracei essa linha vermelha aí, eu vejo, por exemplo, que o número de patentes vai conseguir dar indicativos de curtíssimo prazo.
Já, por exemplo, o método de cenários procura trabalhar com um escopo temporal aí, maior, de 5, 10 anos, né, porque ele trabalha muito com a criatividade. Tanto o artigo, né, quanto o livro, Análise de Tecnologia Orientada para o Futuro, eles fazem uma recomendação, né? Cada situação requer um método específico. É necessário pesar prós e contras de diferentes abordagens. É aconselhado usar vários métodos qualitativos e quantitativos, que contrabalançam, né, as suas fraquezas um dos outros. E quais seriam os parâmetros, né, para avaliar a qualidade de um trabalho sobre o futuro? Segundo o livro Análise de Tecnologia Orientada para o Futuro, que tem diversos autores, o estrategista deve se certificar, né, da clareza e do propósito, né, desse trabalho, a ligação clara, né, desse processo com o decisor. A empresa que vai tomar uma decisão tem que dizer o que ela quer daquele trabalho. Uma diversidade de atores, né, que participem dos debates, pessoas de diferentes áreas, de preferência de diferentes organizações com diferentes experiências, para dar riqueza àquelas discussões. Há que se ter um rigor, mesmo que seja um método extremamente subjetivo, que vai trabalhar com a criação de cenários, há que se ter uma coerência naquilo para gerar uma credibilidade, né? A criatividade, né, ela tem que ir além das crenças, ela tem que ir além dos padrões existentes, justamente para poder deixar de fazer aquilo que eu sempre fiz ou simplesmente copiar o meu concorrente. Esse trabalho, né, esse desenrolar do trabalho, ele tem que gerar aprendizagem naquela equipe. Mesmo que ele não tenha um uso direto, imediato, né, a própria discussão daquele tema, a criação de cenários, a conexão das atividades da organização com o contexto, aquilo tudo vai gerar uma maior percepção de cada um daquele time sobre o que está acontecendo na organização. E, por fim, o ideal é que aquele trabalho, né, de foresight, aquele trabalho, ele tenha um impacto na formulação da estratégia. Se eu fizer um trabalho e depois o estrategista, o responsável pela estratégia, não usar aquilo para nada, realmente o trabalho foi inútil. Vou tentar, então, aqui resumir algumas ideias principais desse importante ramo da ciência, né, o Future Studies, ou estudos dos futuros. Esse é realmente uma parte da ciência que ajuda o estrategista, né, a construir estratégias mais ricas conectadas com o futuro. As decisões de hoje elas vão ter impacto depois. As decisões de hoje, né, as ações vão ser executadas num ambiente que ainda não existe, né? E esses estudos eles fornecem ao estrategista, além dessa conexão, um cardápio maior de opções estratégicas. Se eu vou construir uma estratégia e não penso no futuro, eu possivelmente vou imaginar alguma coisa, vou tentar prever o que vai acontecer, mas se eu faço um estudo mais elaborado sobre cenários, sobre múltiplos futuros, eu vou ter um cardápio maior, onde eu vou poder escolher uma estratégia mais coerente, né? E esses estudos futuros, eles ajudam a definir justamente esses objetivos de longo prazo, né, que precisam ser escolhidos hoje. O Future Studies, né, os estudos futuros, é um termo amplo, né, que abrange preocupações com o futuro da humanidade, com aspectos sociais, aspectos ambientais. Então, o Future Studies não é apenas o campo do foresight, que tem uma pegada mais empresarial. Future Studies, ele envolve várias preocupações sociais, né? São termos parecidos, mas o Future Studies ele abrange o foresight. O foresight tem um objetivo mais de estratégias organizacionais, de estratégias de negócios. Mas o principal é saber, né, que precisamos pensar no futuro para pensar em estratégia. Essa imagem, né, que eu retirei daquele artigo do Voros, que eu apresentei no slide anterior, ela mostra bem a conexão do trabalho de foresight, né, com a estratégia, né? Eu começo é um processo, eu começo com a inteligência estratégica, né? Eu vejo o que está acontecendo, depois que eu coleto aquelas informações, eu vou trabalhar com o futuro, vou fazer uma análise daquilo que está acontecendo, vou procurar interpretar aquilo de uma forma mais profunda para fazer a prospecção, ver o que pode acontecer daquilo, né? E aí eu entro numa espécie de conclusão que eu
tento responder a pergunta, o que nós talvez possamos fazer? Né? E aí é aí que eu aumento as minhas opções estratégicas, né? Para depois sim entrar na estratégia. Com esse trabalho preliminar, eu consigo entrar na minha definição da estratégia de forma muito mais confortável. Eu posso definir objetivos de longo prazo muito mais coerentes. Então, quando eu faço esse trabalho de foresight, né, esse trabalho de estudos dos futuros, que pode ser feito por diversos métodos, sendo mais conhecido e importante, talvez mais importante seja o planejamento de cenários, aí sim eu parto para a minha estratégia, onde eu vou definir o que faremos, né, e como faremos. E aí importantíssimo é destacar que o último passo proposto aí nessa figura, que está lá embaixo, que é o Strategic Planning. Esse passo ele é dado após eu pensar no futuro, pensar estrategicamente, aí sim depois eu vou passar para o planejamento estratégico. E por fim, depois de tudo isso, que eu vou ter um plano. O plano nada mais é do que o relatório de todo esse pensamento importantíssimo, que tem que vir antes. E a ideias chaves para se manter em mente quando eu trabalho com Future Studies. Ele é um campo acadêmico muito específico, né? É um campo que eu não tenho como comprovar. Os trabalhos que eu faço de cenários, eles não são colocados à prova. Eles geram inputs, subsídios, né, para decisões estratégicas em ambientes incertos. A tecnologia ela aumenta a disrupção do ambiente, né, do ambiente de negócio, do ambiente qualquer que seja, né, e a incerteza futura. Os estudos futuros orientam o monitoramento do ambiente para a identificação de forças, tendências, incertezas e sinais fracos. Né? Esses sinais fracos eles são os primeiros indícios de mudança. Então, se eu sou um estrategista e, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando com estudos dos futuros, eu estou trabalhando com cenários, eu estou sempre discutindo o que pode estar acontecendo, eu estou discutindo o contexto, eu estou conversando com outros especialistas. E isso faz com que eu consiga identificar essas tendências, né? Tendências e incertezas, que são as forças, né, que impactam o meu contexto. E eu tenho maior chance de identificar os sinais fracos, os primeiros indícios de mudanças. Os estudos futuros eles precisam de uma abordagem pluralística. Né? Eles devem considerar múltiplos futuros. Né? A história de futuro único, essa história ficou para o passado. Existem muitos métodos, né? E cada um tem prós e contras. Cada situação requer uma combinação específica de métodos. O foresight, né, os estudos futuros, é um processo com entradas e saídas. É um processo. Então, um estudo desse, né, projetado adequadamente, ele precisa entender qual é a expectativa do usuário final. Se eu sou, por exemplo, uma consultoria e vou fazer um trabalho de planejamento de cenários numa empresa, eu tenho que saber o que ela quer. Né? Eu não posso fazer por fazer. Então eu tenho que entender qual é a expectativa do usuário. A partir disso, tenho que definir um propósito claro, que vai conduzir todo o meu trabalho. E por fim, eu tenho que ter uma saída, né, uma saída muito clara para o meu usuário final, porque a partir daquela saída do meu trabalho de foresight, do meu trabalho de Future Studies, por exemplo, que eu posso usar um método de planejamento de cenários, eu vou ter dali um relatório, eu posso ter uma apresentação, eu posso ter um debrief, que vai ajudar, assim, ao tomador de decisão. Para terminar, né, eu trago aí palavras-chave para manter em mente, né, quando se trabalha nesses estudos dos futuros, nos Future Studies, aquilo que vai alimentar a minha estratégia. Então, se eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com incerteza, a tecnologia, que é um fator que causa muita disrupção, né, no meu ambiente, eu vou ter que trabalhar com decisões estratégicas, né, que de longo prazo, né, que geram um grande comprometimento da organização. Envolve estudos, né, pesquisas, envolve múltiplos métodos. Né? Se eu vou trabalhar com estudos futuros e trago um especialista que conhece apenas um método, né, conhece apenas planejamento de cenários, opa, peraí, talvez não seja suficiente, preciso trazer alguém que trabalhe também com métodos quantitativos para poder enriquecer o meu estudo futuro. É interdisciplinar, apenas uma visão não é suficiente, o mundo é complexo, é feito de diversas partes, né? Por isso a abordagem pluralística, a questão de múltiplos futuros, não é apenas fazer um estudo do futuro para dizer, esse aqui é o futuro que a sua organização vai enfrentar daqui nos próximos 3 anos. Não, isso não é coerente mais. Né? Eu preciso trabalhar com especialistas, então o especialista
é uma pessoa que conhece bem o seu assunto, e muitas vezes ele sozinho não é suficiente, eu preciso trazer outras pessoas, daí a necessidade de diversidade, a questão de trabalhar de forma séria, dentro de um método, seguir um rigor para ter credibilidade, e sem criatividade, eu vou simplesmente repetir o que eu já estou fazendo, vou copiar outros atores, então eu preciso de criatividade, de intuição, né, para poder inovar. Preciso gerar disso tudo um relatório que deverá ser muito bem comunicado para que todos, principalmente o decisor, mas também os seus assessores, os outros colaboradores, entendam o que está acontecendo. Aquilo tem que ser, o trabalho de comunicação, ele não pode ser negligenciado. Né? Isso tudo vai gerar subsídios, né, para que o decisor forme a sua estratégia e aí comece a investir os seus recursos para atingir os seus objetivos de longo prazo. Concluindo, 2 lições chaves para tirar desse vídeo. Né? O estrategista precisa trabalhar com o futuro de longo prazo. Isso é fundamental. Né? E a outra lição é que há, sim, um vasto campo científico chamado Future Studies, estudos dos futuros, né? Onde um método muito conhecido é o planejamento de cenários, mas há vários outros. Né? Então, esse campo científico, Future Studies, estudos dos futuros, ele ajuda, sim, o estrategista a tomar decisões de longo prazo. Agora que você já tem uma ótima noção sobre o geral, né, a visão da águia, né, eu recomendo investir tempo para se aprofundar nesses métodos, né, e eu sugiro que se comece pelo planejamento de cenários. Até a próxima.